September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control on the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned. Olá, jovens! Vamos dar continuidade às nossas aulas de ciência no componente de física. A nossa aula de hoje será sobre corrente elétrica. Para entender o conceito de corrente elétrica, vamos ter que relembrar alguns conceitos. O primeiro conceito a ser trabalhado será o do átomo. E quem que é o átomo? O átomo é a menor partícula capaz de identificar um elemento químico. Ele é constituído por duas partes, uma que é o núcleo do átomo e outra que é a eletrosfera. No núcleo do átomo encontram-se os prótons e os nêutrons, e na eletrosfera se encontram os elétrons. Não posso esquecer que os prótons são positivos e os elétrons são negativos. A estas partículas darei o nome de cargas elétricas. Também eu necessito lembrar que todo átomo ele é constituído por camadas eletrônicas, onde se localizam os elétrons. Dependendo do meu elemento químico, eu posso ter um átomo com um núcleo e uma camada, um átomo com duas camadas ou um átomo com várias camadas que eu constituo. Um exemplo. O átomo de hidrogênio ele tem um núcleo e um elétron na sua camada. O de oxigênio tem um núcleo, duas camadas e 8 elétrons. E o do gadolínio tem um núcleo e tem 64 elétrons. E é neste exemplo aqui que fica mais claro que existe uma força de interação entre o núcleo e o elétron. Se chama força de interação elétrica. Esta força ela vai diminuindo quanto mais eu me afasto do meu núcleo. Ou seja, nas camadas periféricas, a força de interação núcleo-elétron é mais fraca. E é aqui que acontece o que nós conhecemos como processo de eletrização. A eletrização pode ser através de atrito, contato e indução. Esses três tipos de eletrização, eles foram estudados em sala de aula. Bem, o que vamos estudar? O movimento das partículas livres. E quem são essas partículas livres? São os elétrons. Antes de darmos continuidade à nossa corrente elétrica, vamos lembrar que existem dois tipos de materiais, que são os isolantes e os condutores. Os condutores são materiais que permitem a passagem livremente do elétron. Então, aqui um exemplo de um condutor, na qual vem um elétron, passa pelo material e ele consegue caminhar livremente até o outro ponto do meu condutor. O outro material a recordar são os isolantes, que eles são normalmente feitos de borrachas. E o que acontece no isolante? O elétron ele não consegue fazer o seu caminho, ou seja, não consegue passar pelo meio, ele acaba ficando retido e com isso eu não tenho a movimentação dele dentro do meu material. Bem, e agora? Agora sim podemos passar a estudar a corrente elétrica. E para isso, vamos pensar em um bom condutor metálico. O que é um bom condutor? Aquele na qual o elétron viaja, caminha livremente. Mas o que é corrente elétrica?
Dá-se o nome de corrente elétrica ao movimento ordenado e contínuo das partículas negativas. Então, eu tenho aqui um bom condutor, o elétron vem e ele acaba viajando, não é, através das minhas camadas eletrônicas. Então, ele permite que o elétron caminhe ou viaje, não é, livremente através dessas camadas eletrônicas. Aqui, novamente, eu tenho um circuito, certo? Que é composto por uma lâmpada, uma bateria e um fio. Neste fio também eu percebo que os elétrons caminham livremente. Aqui também tenho novamente um condutor e eu consigo perceber que o elétron caminha livremente através das minhas camadas eletrônicas. A corrente elétrica, ela faz parte do nosso cotidiano e acabou melhorando muito a qualidade de vida de todas as pessoas. Eu tenho aqui um exemplo da utilização da corrente elétrica no funcionamento de uma lavadora, de um liquidificador, de um secador, através da rede elétrica de uma casa. E ainda eu tenho atualmente carros movidos à eletricidade. Então, a eletricidade passou a ser realmente uma tecnologia que facilita a nossa vida. Então, eu gostaria que vocês assistissem estes 2 vídeos, certo? No YouTube, estão aqui os links. E após assisti-los, eu gostaria que vocês realizassem uma pesquisa, anotando no seu caderno de como funciona uma hidroelétrica. Na nossa próxima aula, nós falaremos um pouquinho sobre tensão e circuito elétrico.